O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha frequentemente tem observado também que temos abordado frequentemente temas relacionados a este momento de cruel e ainda interminável pandemia. Estamos diante de um cenário absolutamente ainda perigoso. E particularmente entendo que talvez seja a maior experiência, sobretudo psicológica e emocional, que a humanidade está se submetendo em todos os tempos. As vacinações continuam acontecendo, mas ainda distante do seu término. E também, segundo especialistas, deverá ocorrer frequentemente, ou seja, anualmente. Até porque este vírus, que é sigiloso, é traiçoeiro, é anônimo e é extremamente letal, tem as suas mudanças. E aí se tem notícias de novas variantes, também conhecido como cepas, o que nos obrigará a estar sempre atentos, vigilantes e vacinados. Neste cenário, conforme eu sempre tenho dito, as relações todas passam por profundas transformações, quer sejam pessoais, familiares, profissionais e sociais, onde temos que permanentemente nos adaptarmos a este novo momento, que os especialistas chamam de novo normal. Dentre estas inúmeras questões que nos obrigam, certamente, a nos adaptarmos às novas realidades, uma delas, extremamente principal e fundamental, também está sofrendo as devidas modificações e ajustes para continuar atendendo aqueles que buscam o aprendizado acadêmico, ou seja, através da educação formal, do banco escolar, em qualquer que seja a graduação, desde as primeiras séries até a conclusão do ensino superior, avançando por mestrados e doutorados. O ensino à distância tem tomado cada vez mais proporção e, evidentemente, tem sido a alternativa encontrada por aqueles que querem continuar e precisam continuar se aperfeiçoando. Desta forma, retomamos o trato deste assunto nesta edição, que precisa ser entendido de uma forma mais equilibrada, mais sensata e mais racional, uma vez que o assunto assim o exige. E a nossa produção, sempre muito atenta, se esmerou na escolha do convidado. Figura por demais conhecida na nossa cidade, multiprofissional, multidisciplinar, tendo inclusive sido secretário municipal de educação. Conhece com riqueza de detalhes este tema, que é fundamental, assim como saúde, transporte e segurança, são serviços essenciais e que precisam ser tratados desta forma. Tenho certeza absoluta que esta edição será novamente absolutamente esclarecedora, porque aqui, quando comparece, o ilustre convidado nos proporciona picos de audiência. E nesse momento o nosso cameraman, inclusive, se espanta com esta minha avaliação, o que é absolutamente verídica.
com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, contando com os indispensáveis trabalhos técnicos de Pablo Machado, Rafael Teixeira, sob a eclética coordenação de Marconi JR e também a indispensável confiança financeira dos nossos patrocinadores. Sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 693, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 14 de junho de 2021. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, sobretudo, de informação de utilidade pública. Até porque, como disse no meu editorial informal, que sempre precede as nossas entrevistas, é preciso, sobretudo neste momento, tê-las de maneira clara, transparente e racional. Uma vez que, quando nos deixamos tomar pelas emoções, normalmente o resultado foge e escapa da sua pretensão. Esses assuntos que tomaram outro rumo, sobretudo após e durante a pandemia, precisam ter esclarecimentos. E, desta forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem absolutamente honradas com a presença do professor, escritor, poliglota, músico, multidisciplinar, entre outras nobres funções, Ricardo Lengruber. Seja muito bem-vindo, amigo. Temos enorme satisfação em tê-lo conosco novamente. Eu que agradeço, Zuri. Está de volta aqui ao programa Cidade Real, para a gente conversar sobre temas relacionados à minha ação, né? a minha profissão, meu trabalho, e outros mais que você sempre me surpreende. É uma alegria, Zuri. A recíproca é verdadeira. E aí já começamos a tratar do seguinte, diferente inclusive da pauta que combinamos. Para variar. Antes de explicarmos um pouco sobre as funções e a agenda do Conselho Municipal de Educação, do qual você honrosamente preside a instituição, o órgão, queremos ouvi-lo acerca do atual momento. Momento muito complicado, muito difícil para todos os envolvidos, alunos, professores, servidores, com essa instabilidade na rotina, em que, num determinado momento, é franqueado ao aluno, e evidentemente com autorização dos seus pais ou responsáveis, a frequência à escola. Na semana seguinte, já é suspensa, e as aulas, então, se tornam virtuais à distância. É um cenário confuso, amigo. E você, como diretor do renomado educandário Miosotis, vivencia essa experiência diariamente. O que você tem concluído acerca deste momento? E também quero adicionar o seguinte tempero, no que se refere à vacinação.
que deve ser prioritária para os profissionais do setor, como estão acontecendo essa semana. Isto posto, queremos ouvi-lo. Pois bem, Zuri, você usou a palavra, é um momento confuso, né? Eu diria que até mais do que a simples, né, e pura confusão, esse é um momento muito complexo, no sentido que essa palavra tem. Ou seja, há muitos ingredientes, há muitas questões que a gente precisa considerar quando trata da questão da educação no contexto da pandemia. Primeiro, levar em consideração, Zuri, o fato de que quando tudo isso começou, lá em março de 2020, começou do ponto de vista da suspensão das atividades comerciais, industriais, e houve, inclusive, a suspensão das atividades escolares, atividades presenciais. Nós estamos falando do dia 13 de março de 2020. Havia uma expectativa naquele momento, né? A expectativa de que, em breve, a partir daquele momento, dali para frente, em breve, aconteceria o retorno das atividades. E isso não se mostrou verdadeiro. Pelo menos não foi assim no Brasil, não foi assim em Friburgo. É preciso a gente levar em consideração, Zuri, e aí por isso que eu digo que é complexo, porque se por um lado é verdade que a escola é um lugar de aglomerações, a escola é um lugar onde convivem pessoas num quantitativo acima das médias, porque não acontece o mesmo em determinados comércios, em determinadas indústrias. Além do que, a escola trabalha com crianças e adolescentes, cuja organização ela não permite, por exemplo, como é que você impede que crianças de 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos de idade tenham encontros, se abracem, troquem, digamos assim, toques entre si, né, de modo que a transmissão, por exemplo, de um vírus, ela é muito mais facilitada nesse ambiente do que em outros ambientes. Então, se é verdade, por um lado, que a gente tem todas essas dificuldades, mesmo aplicando protocolos de segurança, mesmo aplicando uma série de regras, é muito complicado que isso aconteça. Por outro lado, dada a prolongada jornada que esses estudantes ficaram sem o acesso à escola, a gente tem outros prejuízos de outras naturezas que eu diria tão importantes quanto, né, que a gente precisa levar em consideração. Afinal de contas, a educação básica, especialmente, ela precisa do espaço da escola, ela precisa do encontro entre as pessoas, ela precisa do professor, da professora, da sala de aula, do pátio, da brincadeira, do entrosamento, da comunhão naqueles espaços. Então, a questão não é simples. Ela não é uma questão de uma única resposta, não é uma questão que tem gente certa de um lado e gente errada do outro lado, porque pensam diferente. Não. Há acertos e erros nos diferentes posicionamentos, nas diferentes opiniões que existem sobre esse assunto. Existe acerto naqueles que dizem assim, as aulas precisam ser retomadas na sua integralidade porque as crianças precisam estudar. E as crianças têm menos casos de contaminação, são vetores menos importantes de transmissão da doença. Há uma série de acertos nessa afirmação, mas há também uma série de dúvidas. Porque da mesma maneira que existem artigos científicos de boa qualidade publicados nos mais importantes periódicos científicos do mundo que falam que é isso, que há pouca transmissão, que há pouco agravamento da doença entre crianças, há, por outro lado, estudos que afirmam na direção contrária. Ou seja, eu digo que sempre que a ciência se debruça sobre uma questão nova, e quando há estudos ainda incipientes, preliminares sobre um determinado assunto, é muito difícil de bater o martelo e dizer assim, é assim, ponto final. Né? As coisas ainda estão em aberto. Sem dúvida. Com isso, eu não estou querendo dizer que a gente não deva olhar para as contribuições científicas apenas ali, apesar de ser, né, desses assuntos ainda estarem muito em aberto, é na ciência que a gente precisa recorrer para encontrar as respostas que a gente precisa. Eu estou apenas reforçando o fato de que são ainda afirmações inconclusivas. Sem dúvida. E como se trata
de vírus, de pandemia, se trata de uma doença que, quando agrava, ela leva, não raras vezes, são praticamente 500 mil óbitos que a gente tem no Brasil. Milhões de óbitos pelo planeta todo afora. Então, não é uma coisa simples de se tratar, porque a gente não pode simplesmente correr esse tipo de risco. Então, assim, para arrematar um pouco essa primeira fala, Zuri, a pandemia ela trouxe um desafio muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente tem que adotar outros protocolos, e parte desse protocolo é o distanciamento social, como é que a gente conjuga a presença das crianças na escola? A gente não pode perder de vista também o fato, infelizmente, Zuri, que, em média, 80% dos estudantes brasileiros estão nas escolas públicas. E, infelizmente, isso é uma tragédia para o país, a estrutura física das unidades escolares das redes públicas, municipais, estaduais, no país, não é a melhor estrutura. Muitas estão em situação precária, estão caindo aos pedaços. É verdade. Então, você não tem um banheiro adequado para a higienização, você não tem um fornecimento de equipamentos de proteção individual condizentes com a necessidade daqueles profissionais que ficam muito expostos à convivência com outras pessoas, de diversas casas, de diversos lugares, que usam o transporte público. Então, esses elementos todos a gente precisa considerar ao tratar da questão da pandemia. Quero concluir, Zuri, dizendo assim, o Brasil fez uma opção, o Brasil fez uma escolha, né? Se equivoca quem acha que o Brasil foi desorganizado na gestão da pandemia no que diz respeito à educação. Não, simplesmente viraram essa página e deixaram escolas, universidades, creches para depois. Né? A gente pensou no comércio, a gente pensou na indústria, a gente pensou no setor de serviços, a gente pensou no transporte, a gente pensou numa série de questões e a gente não pensou naquilo que é fundamental para qualquer sociedade, fundamental para qualquer país. Né? Houve exemplos na Ásia, na Europa, na América do Norte, de países, cidades, comunidades que abriram, depois fecharam, depois abriram de novo. Mas perceba, em que pese todos os erros que foram cometidos, avanços, retrocessos, estavam testando, estavam tentando um planejamento que incluísse a escola, os estudantes, os professores. O Brasil simplesmente colocou uma pedra sobre esse assunto e olhou para tudo. E aí aconteceu o pior, porque a pandemia ela veio piorando com o passar do tempo e no pior momento, do ponto de vista epidemiológico, abriram-se as escolas. E aí é aquela situação que o elefante já está na sala, né? Ou seja, você já não tem mais como recuar em relação a isso. E aí eu me refiro a gestores públicos, a gestores de unidades privadas, me refiro à necessidade das famílias. Não é simples, de novo, a situação é muito complexa. As pessoas precisam que os filhos vão para a escola, as escolas precisam abrir para poder se manter. O próprio serviço público, ele precisa de alguma maneira se justificar a si próprio com a realização dessas atividades. Em Friburgo, Zuri, para usar um exemplo, são praticamente metade dos estudantes não tem acesso à internet. Então, esse trabalho remoto fica, no século XXI, eu diria que completamente comprometido. O jornal A Voz da Serra publicou recentemente uma matéria mostrando um retrato de que na rede municipal de educação, o ensino não presencial ele ficou circunscrito, e a gente sabe disso na prática, a apostilas. A apostila que vai para casa, que volta, enfim, ou seja, muito reduzido do ponto de vista, não da qualidade. Eu não vou discutir a qualidade do material, porque houve equipes ali que se debruçaram, trabalharam seriamente sobre esse assunto. Mas eu me refiro ao alcance, ou seja, à efetividade do aprendizado desses estudantes. Então, eu repito, a palavra, na minha opinião, Zuri, é a questão da complexidade.
E aí a gente pode falar sobre vacina, por exemplo, que eu acho que é um elemento importante nesse cenário, né? Bem, você já esgotando alguns itens de pauta. Não, eu você... procurei ser fiel ao que você me perguntou. E é o convidado dos sonhos, porque eu só fico aqui fazendo as intervenções absolutamente necessárias, entendeu? E você toca o programa, o que para mim é motivo de extrema tranquilidade. Neste cenário que você muito bem colocou, antes de falarmos um pouco mais da situação local, porque você, na condição de presidente do Conselho Municipal de Educação, você deve ter uma análise assim bastante, você deve ter um diagnóstico bastante preciso desse momento. O que lhe pareceu, sem tentarmos aí misturar ou nos apegarmos a ideologias político-partidárias, a forma de tratar esta pandemia, sobretudo pelo governo federal? Você já deu uma palhinha em que a administração pública relegou ao segundo ou terceiro plano o trato das questões que envolvem a prestação desse serviço extremamente essencial que é a educação. Mas, de uma forma geral, você que tem uma cultura bastante aprofundada e está sempre muito atento, o que lhe pareceu ou o que lhe está parecendo esta forma que o governo, sobretudo federal, está tratando este momento? Pois eu penso, Zuri, que em se tratando de uma pandemia, o próprio nome já diz, nós estamos diante de uma epidemia com repercussão global. Exatamente. Ou seja, não é uma questão de Friburgo, não é uma questão do estado do Rio de Janeiro, não é sequer uma questão brasileira, né? Repito, uma questão planetária. E como tal ela deve ser tratada. A sociedade humana ela fez avanços importantes. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente criou a Organização das Nações Unidas. O Brasil é um país cuja história da diplomacia, da chancelaria brasileira, as relações internacionais do Brasil é uma história muito bonita, que vem do final do Império, entra pela República. A gente tem nomes importantíssimos nesse setor. O Brasil sempre foi muito respeitado dos profissionais que o representavam, que o representam no contexto das relações internacionais. E o Brasil, a sensação que a gente tem é que nos últimos anos ele simplesmente virou as costas para toda essa sua história. Ele jogou uma pá de cal sobre tudo isso. Concordo plenamente. E aí, com isso, Zuri, a gente tem um problema que é a falta de sintonia com o restante do planeta. Não é? Convenhamos, Zuri, esse momento era o momento de todos os países, e aí tem um detalhe, porque os Estados Unidos da América também seguiram nessa toada, pelo menos até o final do governo Trump. Era o momento de fortalecer a Organização Mundial da Saúde. E todos os países ouvirem as orientações, ou seja, incrementar inclusive o orçamento para que essa organização de caráter global pudesse, em nível global, dar soluções lá para aquelas situações mais difíceis. Até porque a gente sabe que, infelizmente, há uma desigualdade econômica absurda no mundo. Então, um continente inteiro como a África está relegado a segundo plano, simplesmente porque, e do outro lado, a gente tem os Estados Unidos com o dobro, o triplo das doses de vacina em estoque, simplesmente porque tem acesso econômico completamente diferenciado, privilegiado, se comparado a outros países. Então, colocada essa questão global, Zuri, a gente vem para o Brasil e olha o seguinte, ora, é uma questão global. Não dá para o prefeito de Friburgo tratar disso sem que haja uma orientação federal. É uma questão lógica, até porque não é razoável que em Friburgo a gente esteja em bandeira amarela, laranja, sei lá, vermelha, e Bom Jardim aqui do lado, Cachoeiras de Macacu, Sumidouro, estejam com outro tipo de embandeiramento, porque o critério ali é um pouco diferente. Ora, primeiro que o atendimento de saúde, especialmente a saúde pública, que atende a ampla maioria da população, é o mesmo atendimento.
E não importa muito se aqui está assim, ali está um pouquinho melhor, porque, no fundo, é só uma maquiagem das estatísticas, é uma maquiagem dos números, porque a realidade da pandemia é única, é única. A grande verdade é essa. Então, aquela discussão, eu tive assim, algumas conversas um pouco mais acaloradas com colegas. Mas o hospital está cheio, mas não é de gente daqui. Isso não faz a menor diferença. Sem dúvida, concordo. Né? Outra diferença que não faz também é o seguinte, a gente vai administrar uma pandemia pensando na quantidade de leitos que a gente tem para quem vai ficar doente. Ou seja, eu estou administrando a pandemia pela consequência dela e não para evitar que haja uma maior contaminação e, portanto, a maior ocupação do leito. Cuidando da causa. Exatamente. Para mim, virou de cabeça para baixo. Então, quer dizer que se a gente tivesse em Friburgo 200 leitos disponíveis, a gente estaria em bandeira verde e podendo realizar todas as coisas. Isso não faz o menor sentido. É claro que a gente precisa de mais leitos, a gente precisa de mais cuidado médico, a gente precisa de mais CTI, a gente precisa de mais medicamentos e todos os insumos necessários ao tratamento da Covid. É claro que a gente precisa de tudo isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a atenção deve ser de trás para frente e não o contrário. Bom, então, Zuri, eu sinceramente acho que nós estamos diante de um caos do ponto de vista da gestão. Um caos. Né? Porque é por esse caos, para a ausência de uma administração, de uma gestão nacional da crise, que nós temos praticamente 500 mil de mortos no Brasil. E não me venham com aquela história de que o Supremo Tribunal Federal decidiu que é competência dos municípios e dos estados, porque isso não é verdade. Essa não é toda a verdade. A verdade é que municípios e estados também têm função na gestão da crise, mas isso não exime o governo federal do seu papel, que deve ser o papel principal, sobretudo porque nós estamos num país de um sistema único de saúde. E que eu acho que é preciso a gente registrar aqui, se não fosse o SUS, o que está ruim estaria muito pior. Péssimo. Estaria muito pior. Um exemplo disso tudo é a questão da vacina, da aquisição da vacina. Zuri, a gente chegou ao ponto nesse país da gente ter que bater palma, e aí eu vou dizer isso aqui com todo o respeito, e sem entrar na questão ideológica, político-partidária, mas a gente que há poucos anos estava criticando Renan Calheiros no Senado por uma série de mandos e desmandos, agora a gente bate palma para o Renan Calheiros numa CPI, porque aquilo que está sendo investigado é muito grave. O Brasil deixou de adquirir vacinas de um laboratório, a Pfizer, né? Está aí, tá no noticiário todos os dias. Nós podíamos ter muito mais vacina, muito mais gente vacinada. Que um ano atrás ofereceu um lote de 70 milhões de vacina. Ou seja, que seriam suficientes para vacinar 1/3 da população. Há um ano atrás. Exatamente. Ou seja, se a gente pensar no conjunto das ações que deixaram de ser realizadas, a Pfizer é um ponto, mas há outros laboratórios, há outras iniciativas. Um país da envergadura, do tamanho do nosso país, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Ou seja, nós poderíamos ter vacina para toda a população e muito mais cedo. Se há uma coisa que o Brasil sabe fazer é vacinar. Exatamente. Vacina bem, vacina rápido. Referência mundial. Exatamente. Quer dizer, inclusive nisso, a gente parece que engatou a marcha ré e está andando para trás. No que se refere a este cenário, em que, evidente, não somos exceção enquanto município, qual é a realidade local? E aí, contemplando todos os envolvidos, sobretudo professores e servidores que estão na linha de combate, que estão na linha de frente. Por quê? Os alunos, as crianças, sobretudo, têm a condição de ter a sua frequência à escola decidida pelos seus pais ou responsáveis. Agora, desta forma é preciso que, caso entendam que é razoável frequentar a escola, precisa-se ter um grupo
de servidores e professores, por menor que seja, para atendê-los. E esse grupo de profissionais estão preparados para esse atendimento? Pois é. Muitas coisas nessa sua fala, Zuri. Sim. Ela puxa uma série de pontas, né? Pontas soltas. A proposta é essa, amigo. A primeira é essa história de que educação é essencial. Ora, não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas. É claro que qualquer pessoa em sã consciência vai dizer que educação é essencial. Mas nunca foi nesse país. Nunca foi. Sem dúvida, concordo plenamente. A gente pode ter esse entendimento. E a crítica não é a sua fala. Não, eu sei, amigo, eu entendi perfeitamente. Agora, de fato, isso não acontece. Exatamente. Mas isso foi declarado, decretado por governadores, por prefeitos, né? Iniciativas de legislativos e do Poder Executivo, simplesmente para abrir a escola. Então, isso não me parece o caminho mais adequado para garantir a essencialidade da educação. E tampouco ao contrário, para usar desse expediente para, numa situação de eventual insegurança, abrir a escola. A prova disso, e com isso eu não estou dizendo que a escola seja um lugar inseguro, porque sinceramente não acredito que seja um lugar inseguro. Ele pode se tornar um lugar inseguro devido à ausência de infraestrutura, como eu mencionei agora há pouco em outra pergunta que você me fez. Então, colocada essa questão, Zuri, a gente vai para um outro ponto. Ora, abre a escola, mas não vacina o profissional que vai conviver com um quantitativo de pessoas. Imagine um professor, uma professora dentro de uma sala de aula com 10, 20 pessoas, de 10, 20 residências diferentes, que andaram em 10, 20 ônibus diferentes, que convivem com quantas centenas de pessoas estão ali na cadeia de contato daquele grupo de estudantes dentro da sala de aula. Então, convenhamos que se potencializa a possibilidade da transmissão. A gravidade, certamente. Né? E, por consequência, infelizmente, o agravamento da doença em um número muito maior de casos. A gente ainda não tem tempo aqui em Friburgo para verificar se isso aconteceu ou vai acontecer. Tomara não aconteça, tomara essa minha fala esteja equivocada. Sinceramente, tomara que ela esteja equivocada e eu quero estar equivocado. A boa notícia é que o governo municipal colocou na data de hoje, né, data que o programa está indo ao ar, dia 14 de junho de 2021 e dia 15 de junho, a vacinação para professores e profissionais da educação. A estimativa é que em torno de 4.000 profissionais das redes públicas e das unidades privadas se vacinem em educação básica e ensino superior. Isso já é um passo muito importante. Em que pese ser a primeira dose, ela não é uma imunização completa, mas é uma imunização que já alivia, digamos assim. E é um avanço. Exatamente, ela minimiza. Então, e já temos no horizonte de daqui a 12 semanas uma nova dose, quer dizer, é importante ter o planejamento para que haja lá na frente 4, 5 mil doses disponíveis para que se faça a segunda etapa do processo de imunização. Então, eu diria que o descompasso entre abre escola e vacinação e pouca infraestrutura, e aí entra uma questão operacional que talvez uma pessoa que não trabalhe em escolas talvez desconheça ou pense diferente. Né? Se você tem numa unidade 50 trabalhadores e você tem um universo de, suponhamos, 500 estudantes, não é porque apenas 250 estudantes vão frequentar aquela escola que eu consigo reduzir os 50 para 25 trabalhadores. Isso não é possível. Não é possível porque diminui o tamanho da turma, mas a professora, o professor, continua se mantendo 1, 2, 3, quantos forem, daquela turma. O pessoal do apoio, da limpeza, do atendimento, da cozinha, enfim, também. Então, a redução, ainda que ela exista no número de trabalhadores, é uma redução que não acompanha a redução do número de estudantes participando. E aí vem a questão logística, a questão operacional. Dar uma aula dentro da sala de aula para um grupo presencial, guardando distanciamentos, e essa aula ser transmitida ao mesmo tempo para um grupo que está em casa. Então, como é que interage professor
e aluno no ambiente remoto, professor e aluno no ambiente presencial, aluno do ambiente presencial com aluno do ambiente remoto. Nós temos tecnologia para isso? Temos, mas essa tecnologia está à disposição da integralidade das escolas e dos alunos? Não está. Efetivamente não está. E aí, professor, eu preciso lhe interromper, não obstante a sua eloquência, o seu conhecimento, a sua aula, até porque estamos tendo aqui a oportunidade de ouvi-lo atentamente, não só como presidente do Conselho Municipal de Educação, mas sobretudo por professor e diretor do renomado educandário Miosotis, que consegue ter esse diagnóstico na prática. E desta forma, antes de continuarmos esta imperdível aula, o programa Cidade Real continua apoiando, num gesto de solidariedade, a campanha para doação de sangue neste 14 de junho, sobretudo, Dia Mundial do Doador de Sangue. Vamos juntos acompanhar. Sem dúvida, uma belíssima campanha que também lhe oferece as seguintes orientações, conforme você pode acompanhar a partir deste momento. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Diariamente, nos dias úteis, de 8 horas às 11h30 da manhã. É tempo de solidariedade. Lembrando que o centro de Nova Friburgo atende 11 municípios vizinhos, além da própria cidade. E conforme nos ensina o professor Ricardo, sangue é um item que não se produz em laboratório, não se consegue licitar, ou seja, adquirir. É preciso que haja a sua solidariedade, a sua generosidade. Um ato simples que pode salvar vidas. É uma campanha permanente do programa Cidade Real, sobretudo neste dia 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. Depois do intervalo, retornaremos, voltando do recreio, com esta imperdível aula do professor Ricardo Lengruber. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de opinião, sobretudo nas noites de segunda-feira, quando a queridíssima, competente, responsável e encantadora doutora Aline de Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista, lhe oferece a nossa opinião. Até porque, entre os meus inúmeros bordões,
quero reafirmar que o contraditório incomoda, mas é saudável. Vamos juntos acompanhar. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras eu não sei dizer como é grande o meu amor por você. Você já recebeu uma carta de amor? Você já escreveu uma carta de amor? As cartas de amor, elas existem ou elas viraram like? O amor virou like no Facebook. O amor virou uma foto com Photoshop fabricada no Instagram. O amor virou o quê? Ele ainda existe ou ele foi transformado? A banalização da vida, a banalização dos valores, a banalização das relações familiares. Vocês se lembram, ou já caiu no esquecimento, o caso do vereador Jairinho, o caso do jogador de futebol, do presidente do clube de futebol, do cantor sertanejo? Tudo isso já caiu no esquecimento. O vereador que tortura os seus enteados, que maltrata, que causa lesão, que tortura até a morte o filho da sua companheira. A sua companheira que se preocupa em fazer o cabelo para postar foto na delegacia de polícia quando está prestando depoimento da morte do seu filho. Isso é o que se não é a banalização das relações, a banalização da vida e da morte? A gente tem que se indignar, a gente tem que sentir na veia o pulsar do nosso sangue. A gente tem que entender o que é real, a gente tem que trazer à tona os valores. É isso que nós queremos deixar para os nossos filhos, é esse legado de banalidades, de amores líquidos que se evaporam na panela como se fosse água. Nada mais se solidifica. Um casamento, nada mais é sólido, é tudo transitório, efêmero, é tudo rápido e fabricado e construído para o post de Facebook. As relações viraram fotos publicadas, com uma opinião publicada. Existe uma grande diferença entre opinião pública e opinião publicada. A opinião pública é aquilo que se constrói com a verdade, com o real. Só o real admite o contraditório. E só o contraditório pode trazer à tona o que é real, ou aquilo que se busca, o atingimento do que é o real, a justiça. O amor é inefável. O amor não é uma foto ou uma curtida. O amor é aquilo que cura, que nos move. E não é a foto no Instagram que vai construir ou eleger o amor. O amor, o amor de Camões. Hoje, o Opinião Pública deixa aqui, no Dia dos Namorados, quando todas as estrelas estão no céu, 14 de junho, todas as estrelas estarão no céu. Vamos trazer à tona o valor do sentimento que cura e que move de fato o universo, o amor. Eu encerro com um poema de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Essa é a nossa opinião que é pública. Um beijo. Sensibilidade, coragem e sabedoria. Nesta manifestação de doutora Aline, que emoldura o nosso programa, sempre lhe oferecendo a nossa opinião. E, evidentemente, você pode divergir. A democracia é a convivência dos contrários, mas é preciso nos manifestarmos. E, dessa forma, a querida doutora Aline sempre assim o faz, tendo a chancela da produção
do programa Cidade Real. É a nossa opinião que é pública. Professor, avançando e entendendo a sua função extremamente responsável como presidente do Conselho Municipal de Educação, quais têm sido as movimentações do Conselho nesse sentido? Qual tem sido a agenda do Conselho? Como têm acontecido as relações do Conselho com a administração pública municipal? Pois bem, Zuri, o Conselho Municipal de Educação, ele é um órgão do Sistema Municipal de Educação. A lei municipal, respaldada em leis federais, na própria Constituição do país, e que coloca o Conselho com a função de mobilizar a sociedade em torno das pautas de políticas públicas, mas, mais do que isso, o Conselho delibera sobre as ações educacionais da Secretaria Municipal de Educação. Então, o governo ele realiza a educação, mas todo o planejamento e deliberação sobre proposta pedagógica, regimento de funcionamento, políticas públicas, isso é feito no ambiente do Conselho. Por isso, o Conselho tem a participação do governo, claro, que é o executor dessas políticas, mas o Conselho tem também a participação da sociedade civil. Então, o ambiente do Conselho é um ambiente de diálogo, é um ambiente de encontro. Quem compõe o Conselho? Hoje o Conselho é composto por 4 representantes do governo, 4 representantes da sociedade civil que são eleitos pelo Fórum Municipal de Educação. Além desses 8 integrantes, a gente tem 2 representantes do ensino superior, um representante do Sindicato de Professores da rede privada, um representante do Sindicato dos Profissionais de Educação da rede pública, um representante das escolas privadas, da gestão das escolas privadas. A Câmara dos Vereadores tem um assento, a Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores, ocupado por um vereador, uma vereadora, nesse caso é a vereadora Maiara Felício, que está ocupando essa função hoje, e o CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ou seja, 15 membros. São 15 membros com 15 suplentes. Então é um colegiado de 30 pessoas e, por incrível que pareça, eu diria que hoje a gente tem 70%, 80% das pessoas participando de titulares e suplentes de todas as reuniões do Conselho. São reuniões que estão acontecendo de maneira virtual por conta da pandemia, mas que, por incrível que pareça, acabou otimizando muito o trabalho porque as decisões são tomadas, os estudos são realizados. Então, por exemplo, no ano passado, por conta da pandemia, houve um replanejamento total da rede. E na educação básica as aulas não podem acontecer à distância, mas por conta da pandemia foi exatamente o Conselho que autorizou o funcionamento das escolas da rede municipal a funcionarem no ensino fundamental em atividades não presenciais. O Conselho também ele se debruça sobre a autorização de funcionamento das escolas particulares. Toda escola da iniciativa privada ela precisa de uma autorização para funcionar, e essa autorização é feita no âmbito da educação infantil pelo Conselho Municipal de Educação e no âmbito do ensino fundamental e médio feito pelo Conselho Estadual de Educação. A gente tem uma ideia de que o MEC, né, o Ministério da Educação, exatamente, seria o órgão que autoriza, mas não. Isso é autorizado no âmbito do município e no âmbito dos estados, dos municípios e dos estados. Você me perguntou sobre como é que é a relação do governo. Isso é muito variável, né? Há momentos de muita tensão. Variável. Há momentos de muita pressão, digamos assim, porque os governos não necessariamente agem sempre da melhor maneira possível. Então, como o Conselho é um órgão fiscalizador, é um órgão em que os debates acontecem sobre as políticas públicas do governo, é claro que ali também é um momento em que há muita tensão. Mas eu sempre digo o seguinte, o melhor governo não é aquele que faz melhor ou faz pior. Do ponto de vista do Conselho, é aquele governo que garante, respeita, compreende a independência do Conselho. Ou seja, não tenta instrumentalizar o Conselho, não tenta passar o rolo compressor, como se diz na gíria. Isso não acontece
no Conselho de Friburgo exatamente porque a sociedade civil ali presente é muito ativa e eu diria que é um dos conselhos no estado do Rio, eu até arriscaria dizer que um dos conselhos no país que tem uma atividade ininterrupta e em crescimento. O conselho vem se qualificando, ele vem aprofundando a participação dos seus membros e garantindo, digamos, uma efetiva democracia, né? Já não é mais a secretária de Educação que é presidente do Conselho, é uma pessoa que representa a sociedade civil. A lei orgânica de Friburgo, inclusive, veda, né, proíbe isso a partir da sua promulgação. Então, nesse sentido, o Conselho tem dado uma contribuição bastante importante. Agora, é claro que numa democracia, numa sociedade em que há muitas vozes, né, e muitos interesses sobre a mesma mesa, às vezes a falta de compreensão sobre o que como funciona, né, acaba fazendo com que a gente tenha uma ideia equivocada sobre os conselhos. Ou o pior, quando o conselho não funciona e aí o governo passa por cima, aí é muito ruim inclusive para o governo, sem dúvida, porque ele perde o seu referencial crítico. E a legitimidade ele nessas questões. Exatamente, ele perde tudo isso. Hoje é dia 14 de junho, no dia 18 de junho, o Fórum Municipal de Educação vai se reunir de maneira virtual, pelo Google Meet, o aplicativo. Na próxima sexta-feira. Sexta-feira, às 18 horas. Dia 18 horas, pelo Google Meet. Essa plenária ampliada é exatamente para escolher, por meio de votação democrática, aberta, ampla, participativa, os representantes da sociedade civil que vão cumprir um mandato de 2 anos, de 2021 até 2023. Quem quiser participar, se você é representante de um movimento social, de uma entidade de classe, pai de aluno, a partir do momento que você tem uma credencial, digamos assim, alguém um grupo, né, que o conduza até essa função, você pode fazer sua inscrição. As inscrições, na verdade, estão encerrando hoje, dia 14 de junho, mas mais informações estão lá no site do próprio Conselho de Educação, que é CMENF, Conselho Municipal de Educação de Nova Friburgo, as iniciais cmenf.org. Nesse site, bastante simples, cmenf.org, tem lá na primeira página logo todas as informações da plenária, eleição dos representantes da sociedade civil e, claro, nas outras páginas do site, regimento do Conselho, lei, pareceres, deliberações, todo o funcionamento, composição, câmaras técnicas. Eu tenho muito orgulho de participar do Conselho, estou na presidência do Conselho, mas porque fui eleito pelos meus pares. Haverá, no final desse ano, outubro mais ou menos, um pouco antes, um pouco depois, eleição para a escolha do presidente ou da presidente do Conselho para o próximo biênio. E, repetindo o endereço do site, www, vou até soletrar vagarosamente, porque é possível que o nosso atento operador técnico assim gere caracteres. www.cmenf.org.br. Não, só .org. Repetindo. Vamos ver se eu aprendi a lição. www.cmenf.org. E nesse site será transmitida a plenária? Se terá acesso ou acesso a um link? Como isso vai acontecer? Na verdade, a plenária, no momento em que ela estiver disponível, o link vai ser disponibilizado para os grupos que fizeram suas inscrições e eu acredito que seja possível também disponibilizar no próprio site o link para que haja o acesso à plataforma para participação. Ou seja, essa plenária tem por finalidade exclusiva eleger os 4 representantes e os 4 suplentes. E os 4 suplentes. Basicamente, nessa plenária, são divididos os grupos em 2 grandes categorias. Os chamados segmentos da educação, que são pais de alunos e alunos. Então, a gente procura identificar um representante de cada um desses segmentos. 2 de pais, 2 de alunos, titular e suplente, respectivamente. E a gente tem os setores da sociedade, né? São movimentos sociais, grupos de trabalhadores, entidades empresariais, de classe, etc.,
que se habilitam a participar do Conselho de Educação como voz da sociedade civil. A única restrição é que esses representantes da sociedade civil não tenham nenhum tipo de vinculação com os outros entes que compõem o Conselho, exatamente para garantir a participação. Na verdade, a gente está vendo ali na tela, tem um pequeno errinho, não é CNE, é CME, Conselho Municipal de Educação. Vai ser corrigido, certamente. www.cm de municipal é perfeito. Marconi JR sempre atento. Exatamente. Esse é o endereço do site do Conselho Municipal de Educação, onde todas as informações possam ser obtidas. Professor, nós estamos na reta final, mas eu quero lhe provocar acerca de uma situação que tem sido mal entendida, mal interpretada e, portanto, causando polêmica. Quando se houve afirmações de que neste período da pandemia os professores e servidores reduziram sua carga horária ou até não têm trabalhado. Pois é, Zuri, essa é uma afirmação não verdadeira, essa não é uma afirmação que corresponda à realidade dos fatos, porque professores, com a suspensão das aulas, precisaram se reinventar para conseguir chegar até a casa dos seus estudantes. É claro que houve diferenças de escola para escola, de redes para redes, houve diferença da capacidade, digamos, de resposta de determinados grupos, mas o fato é que, em regra, os professores estão trabalhando de maneira muito diferente e, por conta disso, muito mais cansativa. Porque toda vez que a gente precisa fazer alguma coisa de uma maneira totalmente diferente do nosso hábito de agir, né, e de realizar a nossa profissão, isso demanda um esforço pessoal muito grande. Me permito usar um exemplo. Você está aqui à frente do programa Cidade Real há 693 edições. Então, é claro que você tem, vou usar aqui uma palavra, uma tarimba. Muito bom, amigo. Muito bom. Você tem Os antigos usavam esse Exatamente. Você tem uma experiência em apresentar um programa de televisão que, eventualmente, um convidado, uma convidada sua que sente aqui, sai daqui completamente esgotado, completamente cansado. Perfeita a sua avaliação. Porque ele fica nervoso, porque ele fica apreensivo, porque ele fica inseguro. Né? Então, é exatamente isso que aconteceu com professores e professoras ao longo dessa pandemia. Uma curiosidade é que eu, além de professor, de ministrar aulas, eu sou gestor de uma unidade privada. Estou na presidência do conselho, mas eu sou pai de 2 estudantes, adolescentes, que estão tendo aulas remotas. E sou aluno, porque voltei para o banco da universidade para fazer uma outra graduação. Então, por incrível que pareça, nessa pandemia, eu acabei olhando para esse cenário e, em certo sentido, avaliando, essa não é a melhor palavra, mas percebendo o trabalho dos colegas professores sob muitos pontos de vista diferentes, como pai de aluno, como gestor, como profissional que está na rede pública, na rede privada, como estudante e como professor também, ou seja, tendo que ministrar também as minhas aulas. Então, esse cenário, eu olhando sob várias perspectivas, eu não posso afirmar nada diferente disso. Os professores estão trabalhando mais, estão trabalhando com muito mais dedicação, gastando muito mais tempo e estão seguramente também muito mais assoberbados, muito mais cansados. Fica aqui um louvor, né? Fica aqui uma palavra de gratidão. E me permitam uma propaganda. Sim, que acrescente. O Conselho Municipal de Educação está produzindo e realizando nesse mês de junho um curso intitulado Pedagogia da Autonomia. Pedagogia da Autonomia é um livro daquele que foi seguramente um dos maiores educadores brasileiros, que nesse ano de 2021 completa o seu centenário, que é Paulo Freire.
Paulo Freire morreu em 1997 e deixou uma obra muito importante, Pedagogia da Autonomia, o último livro. É um livro derradeiro, é como que o canto do cisne, né? Sim. É um livro bonito, é um livro profundo, e é um livro que educadores e educadoras. Para nossa surpresa, Zuri, o curso tem cerca de 300 pessoas inscritas online, ele começou no dia 8 de junho, amanhã, dia 15, tem o segundo encontro, dia 22 e dia 29. Segundo, terceiro e quarto encontro. No primeiro encontro foi uma introdução geral e amanhã a gente começa efetivamente a leitura do livro. Quem quiser informações para se inscrever no curso, pode entrar lá no site do Conselho, que a gente já acabou de... vai ser colocado novamente Exatamente. no rodapé do seu monitor, que na minha época era conhecido como televisão. Exatamente. Lá no site do Conselho, a gente está focando no fórum nesse momento, mas entra lá na área Fale Conosco, mande um e-mail que a gente manda o link para você participar, quem quiser participar. Professor, por derradeiro, você que já nos deu o privilégio de conceder inúmeras entrevistas, sabe que quando o apresentador recoloca o chapéu... É que nós estamos na hora, perto de tocar o sinal. Perto de tocar o sinal para ir embora, não é isso? Tocar o sinal é ótimo, amigo. Ótimo, né? Nós somos dessa época. Tocar exatamente. Mas queremos agradecer a sua disponibilidade, a sua presteza e, sobretudo, as suas precisas informações e reflexões que nos permitem formar opinião. Essa, me parece que talvez seja a principal missão do programa Cidade Real ao longo de mais de 13 anos. Formar opinião. E queremos nos colocar à disposição do Conselho Municipal de Educação para que sempre que seja necessário divulgar as suas ações, as suas propostas, as suas programações, independentemente de entrevista. Basta nos encaminhar, que terei imensa satisfação em divulgar. Foi uma honra tê-lo aqui novamente, encontrá-lo com saúde, bem. E eu tenho certeza que a nossa maciça expressiva audiência também se sentiram recompensadas da mesma forma com a sua honrosa participação. Zuri, eu que agradeço muito esse espaço, que é um espaço que está sempre aberto. Estou aqui, sou o presidente do Conselho nesse momento, mas lá no Conselho nós temos muitas opiniões, muitas vozes, pessoas que pensam mais de uma forma, menos de outra, mas temos primado pelo consenso, pelo diálogo, pelas convergências. Eu repito o que eu disse no início da minha fala, o tema educação na pandemia, aulas na pandemia é um tema complexo, é um tema com muitas entradas, com muitas saídas, é um tema que demanda muitos olhares. Ninguém é dono da verdade sobre esse assunto e em todas as opiniões existe algum tipo de acerto e algum tipo de erro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. O que não dá é para a gente simplesmente colocar uma pedra sobre o assunto como se ele não existisse e, pior do que isso, achar que a gente tem que olhar para professores, profissionais de educação como se fossem culpados, responsáveis por algo que, na verdade, é falta de uma gestão, de uma administração que não nos compete, infelizmente. Concordamos plenamente. Tem uma brincadeira que circulou nas redes sociais, que eu não vou saber repetir exatamente, ou falando sobre vacinação, falando sobre gestão da pandemia, o pessoal brincou assim, coloca 3, 4 professores para organizar isso, que no final das contas vai estar tudo organizado, vai ter inclusive cartaz no mural da escola, e quando chegar 5 horas da tarde já está todo mundo de banho tomado, pronto para janta. Ou seja, professores sabem planejar bastante. Não tenhamos dúvida disso, até porque estão nas origens das nossas formações. Precisamos encerrar definitivamente, entendendo que, mais uma vez, cumprimos a nossa missão, levar até você informação de utilidade pública. Que Deus e Santa Rita de Cássia sempre continuem nos protegendo, abençoando e iluminando, sobretudo, professores, por quem tenho grande admiração, respeito e gratidão, que também tem esta nobre missão, embora por vezes não reconhecida, de formar aqueles que assim se interessam
em adquirir conhecimento nas escolas, nos bancos escolares em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.